Bom, a terceira ferramenta do grupo das 7 ferramentas da qualidade é o diagrama de causa e efeito ou diagrama de Chikawa. Então, esse diagrama, quando eu tenho um problema de produção ou algo está afetando a qualidade, eu preciso estudar esse problema. Então, a gente diz que esse problema é um efeito e esse efeito teve algo que causou, então teve uma causa. Por isso que chama diagrama de causa e efeito. Na verdade, eu estou buscando qual é a causa daquele problema ou daquele efeito. Então, é um diagrama no formato espinha de peixe, onde na cabeça do peixe eu vou colocar lá o efeito que eu estou estudando, ou o problema no processo ou no produto, e nas ramificações eu vou elencar as possíveis causas. E essas causas eu vou colocando em grupos. Por exemplo, o meio ambiente pode estar afetando minha qualidade do produto, os materiais que eu utilizei, a mão de obra, o método de produção, né, as máquinas, algum problema na máquina, ou a medição. Então eu monitoro e vou buscando as causas até achar a causa mais provável. Então, achando a causa mais provável ou indicando nessa causa, eu vou lá na produção, eu vou lá em loco, né? Como a gente diz na qualidade, eu vou no Gemba e lá eu vou verificar se realmente essa é a causa que está afetando aí ou que está gerando meu problema de qualidade. Então essa ferramenta é muito simples, muito poderosa, ela é usada em equipe. Então eu vou juntar pessoal, por exemplo, da produção, qualidade, pessoal da manutenção, pessoal de engenharia de produto, né? E vou aplicar essa ferramenta aí discutindo, buscando essa causa. É uma ferramenta muito usada e muito poderosa também. Bom, a próxima ferramenta desse grupo das 7 ferramentas da qualidade que eu vou falar, a quarta, é a folha de verificação. Então, folha de verificação é uma espécie de formulário onde eu vou coletar dados do meu processo, né? Então, por exemplo, quando eu tiver problemas de qualidade ou tiver problemas de refúgio ou defeitos numa peça, é nesse formulário que eu vou estar apontando lá a quantidade de defeitos ou quantidade de peças com defeitos, tipos de defeitos. Então, sempre que eu preciso fazer uma coleta de dados, eu vou usar uma folha de verificação, tá? Então, essa folha de verificação e essa coleta de dados é muito útil para mim usar esses dados nas outras ferramentas da qualidade quando eu estou fazendo um estudo para melhorar um problema de qualidade ou melhorar um processo. Muitas vezes essa folha de verificação também é chamada de checklist, embora exista um documento, né, chamado checklist, que é usado de uma outra maneira. Mas no futuro vai ter um vídeo só sobre isso, então você vai compreender bem essa parte aí. Bom, a próxima ferramenta desse grupo de 7 ferramentas, a quinta, é o histograma. Histograma é um gráfico de colunas, tá? É uma ferramenta muito poderosa. Eu consigo, por exemplo, entender, compreender, enxergar de maneira muito rápida o comportamento de um processo. Então, essa ferramenta, por exemplo, ela indica numa faixa de valores que eu estou monitorando, né? Então, por exemplo, estou monitorando o dimensional de uma peça, a quantidade de um ingrediente num processo de fabricação ou num grupo né, numa coleta de dados, né, num grupo de informações, quais os valores que mais aconteceram. Então eu consigo enxergar, por exemplo, rapidamente a média, né, ou consigo enxergar tendências no processo. Então um processo está tendendo a ter valores, a acontecer muitos valores grandes ou valores menores, tá? Um processo está mais centralizado, a variação do processo está mais centralizada. Então, essa ferramenta, esse gráfico de colunas, eu consigo enxergar rapidamente o comportamento de um processo. Bom, a próxima ferramenta desse grupo de 7 ferramentas da qualidade é o gráfico de dispersão, também chamado de diagrama de correlação, tá? Então, quando eu estou fazendo um estudo de melhoria da qualidade ou estudando um processo que tem um problema, onde eu suponho que existe uma variável que está impactando em outra variável, né? Por exemplo, uma corrente elétrica está impactando numa temperatura de um forno, né? A quantidade de sal está impactando na crocância de um biscoito, né? A quantidade de um ingrediente está impactando na aglutinação de um produto químico, por exemplo. Então, mas eu não tenho certeza, né? Então eu preciso verificar esse diagrama de correlação
ou gráfico de dispersão, eu consigo verificar se essas duas variáveis se correlacionam mesmo e como elas se correlacionam. Então eu faço uma série de medições, né? Uma dessas variáveis eu faço a coleta de dados com vários valores e correlaciono com essa outra variável e ploto isso num gráfico. Então esse diagrama de correlação ou gráfico de dispersão mostra para mim se duas variáveis se relacionam entre si. Se eu aumento uma, diminui ou aumenta a outra, se existe mesmo essa correlação ou se não existe correlação nenhuma entre essas duas variáveis. Então, esse gráfico mostra para a gente isso de maneira muito rápida e eficaz. Bom, a sétima e última ferramenta desse grupo de ferramentas da qualidade, né, as ferramentas básicas, ou as 7 ferramentas básicas da qualidade, é o diagrama de Pareto. Então, o diagrama de Pareto é uma espécie de gráfico de colunas também, né, onde quando eu já tenho algum processo que eu estou estudando, quando eu tenho várias opções de melhoria, ou estou analisando várias ocorrências de processo, né, ou vários problemas ao mesmo tempo, preciso escolher um desses problemas para atacar, eu coloco no problema, esse gráfico que mostra para mim o problema de maior ocorrência ou mais frequente, do mais frequente para o menos frequente. Então é um gráfico de colunas decrescentes e serve para indicar ou para mim escolher qual problema eu vou atacar primeiro, qual problema eu vou investir aí meu tempo, né, investir recursos para trabalhar primeiro. E depois, numa segunda etapa, eu faço de novo o mesmo diagrama e consigo monitorar também o quanto eu estou avançando na melhoria de qualidade desse processo ou quanto eu estou resolvendo o problema na produção, né, o problema de qualidade, por exemplo. Então, essa ferramenta também é muito poderosa, muito fácil de visualizar, né? Eu enxergo de maneira muito fácil, e quando eu estou estudando problemas de qualidade num processo, ela me ajuda muito, tá? Que eu coloco, né, os problemas de maior ocorrência primeiro, então fica uma coluna maior, depois os de menor ocorrência na sequência com colunas menores. Isso me aponta rapidamente os meus problemas que mais ocorrem no meu processo. Então, pessoal, recapitulando, né? As 7 ferramentas básicas da qualidade, quais são elas, né? Então, primeiro, fluxograma, depois, cartas de controle, depois, diagrama de causa e efeito, depois, folhas de verificação, ou também conhecido como checklist, histogramas, gráfico de dispersão e diagrama de Pareto. Então essas 7 ferramentas aí formam um conjuntinho básico chamado 7 ferramentas da qualidade, né? E algumas empresas, né, em alguns lugares eles falam 7 ferramentas mais 1, né? Então, lembrando que existe uma infinidade de ferramentas, técnicas, métodos para melhoria da qualidade, né? Então, desde esses mais simples, que é esse pacotinho que a gente está tratando nesse né, conjunto de vídeos, até métodos bem complexos. Então são essas as 7 ferramentas da qualidade, espero ter ajudado. Um grande abraço.